ler com vocês o Salmo 78, a partir do versículo 5. Se vocês tiverem aí, quem tiver aplicativo na Bíblia ou tiver com a Bíblia, pode abrir. Salmo 78, a partir do versículo 5, diz assim: Ele decretou estatutos para Jacó, ele quem? Deus. E em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então, é nossa missão, é missão dos pais e é a missão da igreja, ensinar a palavra de Deus a nossas crianças. Nós não podemos nos sentar confortavelmente aqui nos bancos da igreja e nos esquecer que há uma parte especial do rebanho, que são as crianças, e que essas crianças precisam de ouvir a palavra numa linguagem que elas possam entender. A criança sentada aqui dentro da igreja, ela é como uma pessoa que está sentada num auditório ouvindo alguém falar inglês, ou ouvindo alguém falar japonês. Ela vai pegar uma, duas ou três coisas do que está sendo falado, mas não vai entender o contexto, não vai entender o raciocínio. Então, ela precisa de uma mensagem que seja falada na linguagem dela, de acordo com a maturidade e a capacidade de entendimento que ela tem. E é por isso que existe o ministério infantil na igreja, para que a criança possa ouvir a palavra de uma forma que ela compreenda. Então, assim, desde já eu quero falar para os novos que a salinha não existe para brincar com as crianças. Não é esse a nossa intenção. A criança vai brincar no parque, vai brincar numa festa, vai brincar em qualquer outro lugar. Aqui na igreja, ela vem pelo mesmo motivo que os adultos vêm, para ouvir a palavra, para aprender e para ser ministrada. Então, jamais a criança ela deve chegar aqui na igreja, ir para a salinha e brincar, fazer dinâmica, fazer isso, fazer aquilo e tal, e a criança vai embora sem receber nada. É como uma pessoa que chegou no restaurante, alguém distraiu ela, brincou com ela, mas ela não comeu, ela foi embora com fome. O espírito dela está com fome, o coração dela está faminto, ela não ouviu o que ela precisava de ouvir. Então, é proibido brincar na salinha? Não é. A brincadeira que o professor e que o auxiliar fazem com a criança tem que ter a ver com a lição estudada. Tem que ser uma ferramenta para fixar aquilo que você ensinou. Se você está pregando sobre os 12 discípulos, a brincadeira tem que ser uma brincadeirinha ali, que fala sobre os 12 discípulos. Você pode até adaptar uma que existe. Para quê? Para fixar o conteúdo que foi dado. Você vai usar a brincadeira como uma estratégia, como uma ferramenta para revisar a lição e para ensinar mais. Então, a criança pensa que ela está só brincando, mas você sabe que você está fixando o conteúdo que você deu. Entendeu? Então, assim, brincar por brincar, não. Brincar, você pode brincar com a criança, mas tem que ter a ver com o conteúdo que você ensinou. A brincadeirinha, assim como a gente, quando você ministra a lição, aí você dá um desenho para a criança pintar. É qualquer desenho? Não. É de quê? É o desenho da lição, não é? Não tem a ver com a lição? Da mesma forma, a brincadeira tem que ter a ver com a lição, que é para fixar. Se você deu uma folha em branco para a criança, ela vai desenhar qualquer coisa? Não, vai desenhar o que você ensinou. Ah, faça um desenho sobre a história que a tia contou. Pronto, você está fixando. Então, tudo que você vai fazer após a ministração da palavra tem que ter a ver com aquilo que foi ministrado, que é para ajudar a fixar mais aquilo que você ensinou. Amém? É nossa tarefa, nós devemos fazer com maestria, devemos fazer bem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, aqui nessa igreja, nós não vamos levar as coisas de qualquer jeito no ministério infantil. Está errado. As pessoas que brincam no ministério infantil, o que eu quero dizer? Brincar, que faz de qualquer jeito, como o povo diz, um ditado que o povo usa, faz nas coxas, né? Fazer nas coxas, que as pessoas falam, ou empurra com a barriga. Não, é bem feito, é planejado, é orado. Então, o professor está escalado para domingo, e o auxiliar também,
professor vai orar, vai estudar a lição, vai preparar o material didático. E o auxiliar também. O auxiliar também vai orar pela aula. O professor pode entrar em contato com o auxiliar e falar: fulano, você pode me ajudar a fazer isso, assim, assim, assim? Você pode preparar a lembrancinha dessa lição? Se ele não tem a menor ideia do que fazer, o professor pode dar uma sugestão para ele, os dois podem conversar junto. De repente, na própria revistinha, já dá uma sugestãozinha de lembrancinha para a criança, vocês podem juntar ali e fazer. Hoje com a tecnologia que nós temos, você manda uma foto pelo WhatsApp, um e-mail, alguma coisa assim, e é fácil de você comunicar e enviar conteúdo. Né? Não precisa de reunir, que antes tudo era reunir, tudo era pessoalmente. Agora a gente tem muita facilidade. Aqui na igreja nós temos uma impressora que também faz xerox. Né? O ideal é que se consiga fazer antes. Não conseguiu, antes do dia da lição, chega um pouquinho antes, né? Procura a mim, procura o Hermínio, procura a Vitória, procura até o Eudes, que o Eudes vai chamar alguém que vai lá fazer a cópia do que você precisa para usar na sala. Mas a gente tem aqui à disposição. Tá bom? Ainda acerca do professor, Valeni e Gilzana, e também os outros professores que depois vão ver essa reunião. Nós precisamos de ter uma rotina na sala de aula. O que é a rotina na sala de aula? Você precisa de ter um cronograma que você vai seguir. A rotina, ela traz segurança para a criança. Porque enquanto você está seguindo uma rotina, com o tempo, a criança assimila a rotina. Ela sabe que depois disso vem isso. Depois disso vem isso. Então, ela sabe o que vem a seguir. Ela não fica ansiosa, ela não fica pensando assim, vai demorar para terminar? O que vem a seguir? Olha aqui a rotina da aula. Eu quero que vocês sigam uma rotina mais ou menos assim. Isso na salinha do maternal, quanto na salinha do Kids 2. Tá? Boas-vindas, quando a criança chega, você cumprimenta a criança, um sorriso, uma palavra de boas-vindas, você faz aquela festa com elas, né? E aí, depois, em seguida, vem a oração, que é para você abrir o seu cultinho lá, orando. Em seguida, o louvor. Depois vem o momento da oferta. Não sei se vocês fazem oferta lá, mas a gente faz aqui antes, né? Antes delas saírem. Se você quiser fazer um momentinho de oferta lá, pode. Se não, eles já participaram do momento da oferta aqui na igreja. Depois vem a palavra. Qual que é a parte mais importante do nosso culto? É o momento da palavra. Tá? É o clímax do seu cultinho infantil lá na sua salinha. Então, tudo nessa rotina deve contribuir para o momento da palavra, que é a parte mais importante do culto da criança lá. Não pode esquecer, professor, de fazer o apelo. Se você não quiser fazer o apelo toda vez que você ministrar, mas faça, de vez em quando, faça o apelo, principalmente quando houver crianças visitantes, ou quando você sentir que a criança foi muito tocada pela palavra que foi ensinada. Faça o apelo. As crianças, ela têm a tendência de, se você faz o apelo 10 vezes, as 10 vezes elas vão aceitar Jesus. Porque ela não tem aquele discernimento que é só uma vez. Cada vez que ela ouve a palavra, ela aceita Jesus de novo. Não tem problema. Você não impeça a criança, deixa ela ir de novo, não tem problema não. À medida que ela for crescendo, que ela for amadurecendo, ela vai compreender isso aí. E não tem problema você orar por ela 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes aceitando Jesus. Mal não vai fazer, vai só reforçar o ensino que você está dando para ela. E aí, depois disso, vem o lanche, e depois vem o encerramento, com a entrega da lembrancinha e tal. Ah, mas eu não quero seguir essa ordem. Eu quero começar com as boas-vindas e depois o lanche. Pode. É muito, muito, muito importante que nós falemos disso. E depois, se vocês quiserem tirar dúvidas, a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Então, é o seguinte. Qual que é a tarefa, qual que é o papel do auxiliar na sala de aula? Você vai auxiliar o professor em tudo que ele precisar. Você não vai substituir o professor, mas vai auxiliá-lo em tudo que ele precisar. O auxiliar é uma pessoa que futuramente ele pode dar aula, porque ele está ali
auxiliando o professor, né, ajudando o professor em tudo, ele está vendo como a salinha funciona, como é dar aula, como é fazer o planejamento, aprendendo a lidar com as crianças. Ele é uma pessoa preparada, vai se tornar uma pessoa preparada para futuramente assumir uma sala. Então, quando vocês, mais para frente, tiverem idade, vocês podem, sim, assumir uma salinha de aula e você vai ter o seu próprio auxiliar. Tá? Então, o papel é esse, a intenção é esse. Quando você introduz um auxiliar na sala de aula, ele é um possível futuro professor. Então, qual que é a sua primeira tarefa como auxiliar? A primeira é orar, né? Ajudar o professor em oração. Você precisa tirar um tempinho para orar pela sua aulinha. Se você não ora, quando você chega lá... Ai, obrigada. Quando você chega lá nas salas, sem orar durante a semana, aí os meninos estão subindo pela parede, balançando na lâmpada do teto, virando as cadeiras de perna para cima. Você fala e o menino não escuta, o menino está agitadíssimo, você não consegue ministrar a aula, ou então, se você fala, os meninos não prestam atenção. Então, você precisa de orar. Ora, repreende o espírito de confusão, espírito de distração, de desobediência, de rebeldia. Você consagra a salinha a Deus, pede que os anjos do Senhor estejam lá, cuidando, ministrando de tudo, que se houver presença de demônio na vida daquelas crianças, que fiquem do lado de fora, que Deus não permita entrar, e declara que ali vai ser um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, que as crianças vão ficar calmas e ouvir e entender a palavra. Precisa de orar, porque o trabalho que vocês vão estar fazendo é um trabalho espiritual, não é um trabalho simples, tá bom? Precisa orar. Segundo, vocês precisam de ajudar a organizar a sala de aula. Tanto o professor quanto o auxiliar, no dia da sua aula, chega antes do horário de levar as crianças para a sala, organiza a sala de aula. Arruma tudo, coloca as cadeiras no lugar. Se tiver uma poeirinha ali, corre lá na cozinha, ou então naquela despensa, pega um paninho, passa lá rapidinho, geralmente vai estar limpo. Mas se acontecer de não estar, dá uma ajeitadinha, organiza o material didático que você vai usar, já coloca as coisas no lugar. Se vai usar a televisão, testa a televisão para ver se a internet está funcionando, se a televisão está funcionando normal, ou se a televisão está lá. Porque, às vezes, quando está chovendo, nós queremos reformar aquela salinha lá do fundo, consertar umas goteiras que tem lá. Não fizemos ainda, mas vamos fazer, em nome de Jesus. Porque quando está chovendo, às vezes acontece de derramar água na parede e a gente tem que tirar a televisão. E aí, nessa época de chuva, quando eu chego, eu já falo para a Vitória e para o João Gabriel, coloca a televisão lá. Mas tem dia que a gente esquece. Né? Então, você chega lá, corre, olha, se a televisão não estiver no lugar e você for usar, já pede socorro. Pastora, ou a Vitória, ou o João Gabriel, coloca a televisão lá para mim, testa ela, vê se a internet está conectada. Porque se você mesmo for fazer isso, talvez não dê tempo de você fazer as outras coisas. Tá? Então, a gente pode fazer por vocês, outra pessoa pode ir lá fazer para vocês. Organiza o ambiente. A criança chega num ambiente organizado, o que ela vai pensar? Eu sou importante, eu estou sendo esperada. Criança é importante aqui, né? Porque ela sabe que tudo foi preparado para ela. Quando você é convidado para almoçar na casa de alguém, e você chega lá, a pessoa está descabelada, a casa está suja, e a pessoa nem começou a fazer o almoço ainda, o que você vai pensar? Não se importa comigo. Nem deveria ter me convidado para esse almoço. A situação dessa casa, a situação da pessoa, nem começou a fazer a comida ainda, que hora que eu vou comer aqui nessa casa. Não é? Você não sente mal? Assim é a criança. Ela tem que sentir que tudo foi preparado para ela e que ela é importante, porque ela é importante para Deus. A criança é importante para Deus. Jesus se preocupou com as crianças e pediu que nós pastoreássemos as crianças. Então, é nossa missão pastoreá-las bem, recebê-las bem. Jesus disse, quem recebe uma criança dessas, a mim me recebe. Então, quando você recebe uma criança bem, você está recebendo Jesus. Você está recebendo Jesus através delas. Então, você acha que Jesus gostaria de chegar numa salinha bagunçada, empoeirada, onde nada está pronto, e você chega lá e fica correndo de um lado para o outro e tal, e as crianças olhando para você, né? Criança faz a leitura, ela entende as coisas.
principalmente as maiorzinhas. Então, o ambiente tem que estar arrumado. Chega antes, prepara antes. Outro aspecto, o auxiliar precisa ajudar o professor na preparação, não só do material didático, que é uma forma de treiná-lo, mas também das lembrancinhas. Viu, professor? Você não precisa de fazer tudo só. Peça ao seu auxiliar para te ajudar durante a semana, confeccionar aquilo que você precisa. E com isso ele vai desenvolvendo, né, para futuramente ele poder assumir uma sala. Lá, enquanto o professor está dando aula, o que o auxiliar faz? Dá apoio, dá assistência para o professor, né? Porque as crianças levantam, sentam, conversa, pede para sair, pede para entrar, chama a atenção do professor. E você vai estar lá auxiliando no que for preciso. Levantou, senta a criança, pede para ela sentar, chamou o professor, você chega lá e fala assim, o que foi? O que você está precisando? Né? Para o professor conseguir ministrar a lição. Porque se o professor para o tempo todo, então não há uma sequência da mensagem. No final, a criança não entendeu, porque não houve uma sequência. Né? Tem que ter uma sequência da mensagem. A mensagem precisa desenvolver para que a criança possa entender. Então, ele fica lá auxiliando, coloca as crianças sentadas, resolve uma situação, resolve a outra. Teve uma dúvida, espera o momento oportuno, pergunta para o professor, para que você possa estar fazendo as coisas direitinho. Ajudar no preparo dos eventos. A gente tem vários eventos durante o ano, né? Dia da criança, Dia das Mães, Dia dos Pais e tal. Todas as datas comemorativas, EBF. Então, o auxiliar também precisa ajudar no preparo desses eventos. É uma forma também de treinamento e é também função de vocês, tá bom? E quando nós tivermos evento, vocês precisam ajudar antes, né, naquela preparação toda, antes, fazer lembrancinha, arrumar o local, a decoração e tal. Durante, né, que é quando o evento estiver acontecendo, e depois, porque tem que organizar tudo, colocar tudo no lugar. Os auxiliares precisam de estar junto com o professor em todos esses momentos. Aí eu já falei para vocês sobre a rotina da aula. Agora eu quero falar com vocês sobre o que é expressamente proibido para os auxiliares. Coisas que vocês não podem fazer, que mesmo que outras igrejas façam, essa igreja não permite. Eu não autorizo, nem o eu desautoriza. Tá bom? Se você fizer, você vai estar fazendo fora da nossa autorização e você não vai poder ficar no ministério infantil, porque passou por cima de uma ordem expressa, que não é para fazer. E quando a gente fala, não, isso aqui não é para fazer, não é porque a gente é mandão, não é porque a gente gosta de dar ordem. A gente tem um motivo. Tem um motivo por trás daquilo. E, geralmente, é porque o resultado daquilo não vai ser bom. Ou é para nos proteger de algo muito desagradável lá na frente. Tá bom? Então, você auxiliar e você professor, você não pode sair com a criança da igreja. Tá? Eu vou ali no mercado. Vamos comigo, fulaninho? Não pode. Não pode. Se a mãe da criança autoriza você sair com a criança lá na casa dela, aí é responsabilidade dela. Mas se está aqui na igreja, é nossa responsabilidade. Nós não autorizamos sair com a criança da igreja, tá bom? Enquanto ela está aqui dentro da igreja, ela é responsabilidade do pai. Aí ela foi para a salinha, é nossa responsabilidade. Então, não pode sair, tá bom? Só aqui dentro mesmo. Vocês não podem levar a criança no banheiro. Não pode levar no banheiro de forma alguma. Como é que faz para levar no banheiro? Criança, aqui nós não temos berçário, né? Só temos o maternalzinho, que é dos 2 aos 5 anos. Se nós tivéssemos mais espaço e uma equipe maior, o maternalzinho seria 2 e 3 anos. 4 a 6 anos é que seria o Kids, mas por falta de espaço e de mão de obra, a gente juntou essas duas turminhas. Tá? Então, a criança de 2 anos, talvez ela use fralda ainda. Talvez ela não saiba ir ao banheiro sozinha e se limpar. Mas não é tarefa de vocês fazer essas coisas. Porque a criança pediu para ir no banheiro, o que você vai fazer? Pega na mãozinha dela, chega na porta do banheiro, você abre a porta, deixa ela tirar a roupinha, ela mesma, não você. Ela tira a roupinha dela, senta no vaso e faz o que ela for fazer. Fez o pipizinho, ela mesma levanta a roupinha e você está aqui do lado de fora,
Porque passou alguém, vai ver que você está do lado de fora. Você não pode entrar no banheiro, de jeito nenhum. Se você entra no banheiro sozinho com a criança e fecha a porta e a mãe chegar e falar assim, fulano abusou do meu filho, como é que você vai provar que você não abusou? Não tem câmera, ninguém viu. Você estava lá só com a criança. Como que você vai provar? Não tem como provar. Entendeu? É para nos protegermos. Então, você não entra no banheiro com a criança entra sozinha. Você fica na porta. A criança te chamou, você põe a cabeça assim e fala, o que foi, fulaninho? Se ele falar, tia, eu fiz cocô. Você sabe limpar, fulaninho? Não, então eu vou chamar a mamãe. Quem limpa a criança é o pai ou a mãe. Você deixa a criança lá no banheiro sentadinha no vaso, corre aqui, chama a mãe, chama o pai. A criança vai lá, o pai vai lá, limpa a criança, põe a roupinha dela, devolve para a sala. Então você não entra no banheiro com a criança, você não tira a roupinha dela, você não ajuda a vestir de novo, você não limpa o bumbum. Quem faz isso é a mãe. Aquelas crianças que usam a fralda, você viu que a criança está com a fraldinha cheia, né? Às vezes a fralda está cheia, a criança está até andando assim. Você vai chamar a mãe para trocar. Se a criança fez cocô na fralda, tia, fiz cocô, chama a mãe. É a mãe que troca a fralda, não somos nós. Tá? Nós não trocamos fralda. A gente não dá remédio, a gente não dá mamadeira, a gente não dá suquinho. Tudo isso é função da mãe. Qual que é a nossa função? Ministrar a palavra. As outras coisas que é cuidar de mãe, é a mãe. Não somos nós. Não é porque a gente está com preguiça, não é porque a gente não quer cuidar direito, é porque a gente tem que dividir bem as coisas. E também nós temos que nos precaver, nos proteger. Eu trabalhei, todo mundo aqui, acho que a maioria sabe, eu trabalhei 5 anos no Ministério Infantil lá da sede. Já vi muita coisa acontecer, gente. Coisa boa e coisa ruim. Uma vez, uma criança de 2 anos, no maternalzinho, tinha acabado de sair do berçário 1, que é de 0 a 1 ano e 9 meses, 1 ano e 11 meses, foi para o maternalzinho, que é 2 e 3 anos. A criança usava fralda. E ela foi para o banheiro, pediu para ir no banheiro. Agora, por que esse bebê que usava fralda foi para o banheiro, a gente não descobriu. Nessa época, eu trabalhava no maternal como professora, eu não era ainda líder do Ministério Infantil. Aconteceu da pessoa que estava trabalhando como auxiliar tirar a fralda. Não sabemos por quê. Quando a criança foi devolvida para a mãe, que a mãe viu que a criança estava sem fralda, a mãe aprontou um escândalo. Um escândalo. E ela era esposa de um policial federal. Então, foi muito difícil para o líder contornar essa situação, porque ela pôs na cabeça que a criança foi abusada. Ela queria saber por tudo por que tiraram a fralda da criança. E essa mãe chorava e falava alto, e a líder do Ministério Infantil, na época, teve umas 3, 4 reuniões com ela completamente descontrolada. Penso tanto que foi difícil. E aí ficou aquele mal-estar no Ministério Infantil todo. Então, gente, é por causa de situações assim que eu estou dizendo essas coisas para vocês. Nós não vamos correr esse risco, não vamos fazer. Vocês estão proibidos de fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Certo? Então, certo. Se depois vocês quiserem essa reunião gravada, eu não vou colocar no YouTube. A gente não coloca esse tipo de coisa no YouTube, vai ficar gravado. Se vocês quiserem ouvir de novo, eu passo o link para vocês ouvirem calmamente em casa, anotar se vocês quiserem. Tá bom? Então, é isso. Está o professor e o auxiliar na sala. A criancinha quer ir no banheiro, no caso do maternal. Até que no Kids 2 não precisa tanto, porque as crianças são maiores, elas são mais independentes, elas sabem usar o banheiro, ela não precisa tanto de ajuda. O auxiliar vai com ela, mais para acompanhar mesmo, para garantir que o menino, ao invés de vir no banheiro, não vá para a rua, por exemplo. Né? Aquele menino mais elétrico, agitado, ele pode falar assim, deixa eu ir no banheiro. Aí, se não tem um auxiliar, o menino, ao invés de ir no banheiro, vai para a rua. Deus o livre dele ser atropelado. Vai que naquela hora o porteiro não está lá, porque tem um porteiro que fica lá, né? Para olhar os carros, mas também para olhar esse tipo de coisinha. Se o porteiro não estiver lá após, se o menino for para a rua, o menino for atropelado, ou o menino some, ou alguém carrega esse menino, o que nós vamos fazer?
Então, vem, mas fica por ali, deixa a criança usar o banheiro, terminou de usar o banheiro, volta para a salinha com ele. Se o professor vier com a criança, o auxiliar fica lá, na sala, enquanto o professor vem. E no caso de ser um auxiliar homem, Vitor Hugo, pior ainda, porque as pessoas não veem com bons olhos homem no ministério infantil. Infelizmente. Se uma mãe vê um homem no ministério infantil, ela já fica assim, preocupada. Aí ela vem falar com a gente. Ai, tem um homem, eu tenho um menino lá no ministério infantil, né? Por quê? Tal. Ela já fica toda preocupada. É um pouco de preconceito? Sim. Né? Mas a Bíblia fala que a gente precisa fugir da aparência do mal. Então, Vitor Hugo, você não pode trazer no banheiro, tá bom? Você vai fazer outras coisas, isso não pode, tá bom? Então, se você precisar trazer no banheiro, como que vai ficar, gente? Vocês vão entrar no banheiro com a criança? Vai tirar a roupinha dela? Vai limpar o bumbum? Como que vocês têm que ficar? Onde? Do lado de fora, com a porta aberta. A porta tem que ficar aberta, senão como que você vê o que a criança está fazendo? Ou então você deixa a porta entreaberta, porque a criança maiorzinha ela vai ficar com vergonha da porta ficar aberta, né? Então você encosta, você deixa a porta entreaberta, o suficiente para que se ela te chamar, dê para você dar uma olhadinha assim, mas você do lado de fora, você vai só dar um jeito de ver a criança falar, oi, o que você está precisando? Tá bom? É assim. A gente não troca fralda, a gente não dá remédio. Às vezes, o pai traz a criança gripadinha, ou é uma criança que está tomando antibiótica e tem o horário certinho de tomar, o pai, ô professor, ou então, ô fulaninho, você pode dar esse remedinho quando for tal hora? Não. Fala, não, mãezinha, é você que tem que dar, a gente não pode dar, tá? Quando chegar a hora, você vem cá, pega o fulaninho e dá o remedinho para ele. Ai, por quê? Não, a gente foi orientado assim, é assim que a gente age, é ordem do pastor e da pastora. Se ele for reclamar, ele vem reclamar com a gente, e não com vocês, tá bom? Criança que está gripada, que está febril, não é para ficar na sala de aula. Se já era assim antes, imagina agora com o corona, né? Criança está gripadinha, nariz escorrendo, está febril, devolve para a mãe. Fala, não, pode levar para lá. A gente não fica com a criança gripadinha ou com criança febril na sala de aula. Tá bom? Pode ficar com você lá no culto. Achou ruim, pede para falar com a gente também. Fala que é a orientação nossa. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? A minha intenção era fazer essa reunião rápida, porque daqui a pouco o pastor Carlos precisa da igreja para fazer o culto dos adolescentes, né? Então, eu fiz uma pauta rápida. Outra hora, a gente senta para conversar mais a fundo dos detalhes. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, podem me perguntar, ou aqui durante os cultos, ou através do WhatsApp, né? Ou a gente senta qualquer hora para conversar, tá bom? Sim, pode falar. Está sendo assim, né, tia Jusana? Só depois que faz a oferta, ora com as crianças e leva elas para a sala de aula. A Gilzana, do maternalzinho, vocês fazem o louvor lá? Já vai direto para a palavra? E no Kids 2, quem é professor do Kids 2? Estão fazendo louvor lá? Mas pode fazer uma ou duas musiquinhas, não as músicas daqui de dentro, né, de adulto, música de criança mesmo, tá? Música com gesto, música que elas gostem, para ensinar as músicas da igreja. Elas cantam em casa, cantam na escola, cantam onde elas estão. É uma maneira de fixar a palavra, de ensinar a louvar a Deus, porque as músicas aqui são muito grandes e as das crianças são curtinhas. Viu, Gisana? Tem uns CDs, se você pesquisar na internet, você vai achar, uns CDs com músicas bem curtinhas, que é para a sua idade, a idade das suas crianças, que você precisa ensinar na sala de aula. Aí ensina fazendo gestos, na internet também você vai achar as coreografiazinhas. A gente fez um treinamento
lá na sede para todas as idades. Nós chamamos uma missionária com a filha dela, que é psicóloga, e nós gravamos para todas as idades. Eu tenho gravado esse treinamento. Então, eu vou achar esse treinamento, marcar com vocês e nós vamos ouvir, tá? Porque ela ensina o passo a passo direitinho de cada sala de aula, cada idade, para enriquecer o nosso conhecimento e para a gente poder trabalhar melhor. Tá bom? Então, tá. Eu quero agradecer vocês por esse tempinho e que Deus os abençoe. Já foi feitas as escalas com os meninos, e eu não queria que vocês fossem trabalhar na salinha sem saber desses pormenores, né? Que é uma maneira da gente se proteger e de trabalhar melhor, né? Contando uma outra experiência para vocês, nós tivemos também uma outra questão no maternal. Quanto menor a criança, maior o perigo. Porque a criança depende mais da gente, né? Então, você acaba fazendo mais coisas por ela. De uma outra mãe, também, que a criança adorava ir para a salinha. Aquela criança que ficava esperando ir para a salinha. De repente, ela mudou. Ela não queria ir mais para a salinha. Quando levava na salinha, a criança chorava, chorava, não queria, esperneava. E a mãe pôs na cabeça que aconteceu alguma coisa lá. Aí, ela levou a criança no psicólogo. Né? Primeiro, ela levou a criança no psicólogo, contou a história. Aí, não era um psicólogo cristão, pelo jeito. O psicólogo falou assim, não, mãe, aconteceu alguma coisa, você tem que investigar. Tem alguma coisa errada aí. E a mulher veio para conversar comigo. Eu já era líder nessa época, porque aconteceu alguma coisa com a minha filha, e eu quero que você descubra, porque não está certo. E ela era assim, meio descontrolada emocionalmente, chorava, chorava, chorava na sala, e eu conversando com essa mulher, pensa na situação. Falei, mãe, algum dia sua filha, depois da salinha, chegou lá machucada? Não. Você viu alguma marca no corpo da sua filha? Não. Falei, e como que você tem base? Qual é a base que você tem para dizer que a sua filha sofreu um abuso, ou que aconteceu alguma coisa ruim com ela? Não, porque a psicóloga falou, irmã, foi debaixo de oração para tirar isso da cabeça da mulher. As crianças mudam, né? Elas são de fases, principalmente as crianças pequenas. Elas gostam, de repente, começa uma fase que ela não gosta, e a gente tem que entender. E essa mãe encasquetou com isso. Misericórdia. É por isso que a gente tem que orar, pedir proteção, pedir livramento para nós. Porque nós estamos enfrentando a oposição do nosso inimigo. E o inimigo não quer que as crianças sejam ensinadas. Como nós lemos aqui. O Salmo 78 fala... O último versículo que nós lemos, que aqueles que não foram ensinados se tornaram uma geração rebelde. E ele usa uma outra palavra lá para falar. Deixa eu ler aqui de novo. Rebelde o quê? De coração inconstante. Por quê? Porque não foram ensinados. E aí, se a gente ficar considerando difícil demais a nossa missão, e nós nos negarmos a ensinar, nos negarmos a trabalhar na igreja, vai acontecer isso. Nós perderemos a próxima geração. Vamos ficar cuidando desses adultos aqui, e a próxima geração não vai conhecer a Deus. Mas nós não vamos permitir isso, nós precisamos começar agora. Quanto mais cedo a gente começa, melhor. Porque quanto mais cedo, mais novinha a criança, mais tenro, mais quebrantado é o coraçãozinho dela. Quanto mais ela cresce, mais vai endurecendo. Até, ele vai dos 6 até 12. Né? Não poderia ser, é questão de espaço. Completou 12 anos, vem para os adolescentes. Então, é até 11, né? Na verdade, é até 11, porque completou 12, já muda para os adolescentes. Amém? Qualquer dúvida, depois vocês podem me procurar. Vamos orar? E eu já vou encerrar, para liberar o templo. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo, pelo que nós tratamos aqui, pelo que nós falamos. Senhor, que isso possa ficar gravado, memorizado no nosso coração. E nós te pedimos que o Senhor use cada um de nós ali no Ministério Infantil, Senhor, auxiliares, professores, que nós possamos fazer
ó Deus, a tua obra de maneira que te agrade, que o teu Espírito esteja ali conosco, nos ensinando, nos conduzindo, nos dando capacidade, nos dando, Senhor, sabedoria, unção, ó Deus, que o poder de Deus seja sobre nós e nós possamos fazer a tua obra no poder do Espírito Santo, ó Deus, porque essas crianças também precisam do teu poder agindo sobre a vida delas, para que elas sejam também tuas testemunhas, possam falar, ó Senhor, de ti aos pais, aos parentes, aos colegas, que o Senhor possa ser manifesto na vida de cada criança, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, usa nossas vidas, usa a vida daqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, ó Deus, que eles sejam, Pai, instrumentos do Senhor, ó Deus, nesse lugar.